E nesse instante, irmãos, voltar já a nossa atenção para a palavra de Deus. E conforme prometido e planejado, e eu sinceramente espero em Deus esperado, nós vamos dar a sequência de 3 mensagens que tivemos nestas semanas, que tiveram o objetivo, e ainda assim o tem hoje, de verdadeiramente, irmãos, provocar-nos, no sentido de mexer com algumas coisas que muitas vezes nós não o fazemos normalmente, e fazemos isso quando sugerimos esse tema: como se tornar um fariseu. E vocês vão perceber, meus irmãos, que depois eu acredito, olhando com calma, alguns dos pontos que nós destacamos nesse texto, de certa forma são muito semelhantes, mas não chegam a ser, como se diz no ditado popular, 6 e meia dúzia. São semelhantes porém eu acredito que complementares em nos mostrar, meus irmãos, quão errônea era a vida, quão errado era o procedimento dos fariseus, que com a sua postura acabavam trazendo para o povo em geral um exemplo que de maneira nenhuma deveria ser seguido, é claro, e que muito pelo contrário envergonhava o nome do Deus de Israel. Mas eu digo, meus irmãos, que esse tema é provocativo porque nós sempre tivemos, enquanto frequentando uma igreja evangélica, os fariseus na pior avaliação possível, não é correto? A última coisa do mundo que eu tenho certeza que você gostaria é de se assemelhar a um fariseu. Então o objetivo foi exatamente esse tipo de estratégia invertida, de nós olharmos a vida deles e percebermos, aí é parte 3, né? Erro de digitação. Percebemos o quão perto muitas vezes a nossa vida chega do comportamento deles. Aqueles que se chamavam ou eram chamados de os separados, né? Na verdade, estavam mais juntos e misturados do que qualquer coisa naquela época. E nas semanas anteriores, irmãos, para a nossa revisão, nós vimos os seguintes pontos. Vamos apenas repeti-los enquanto eles são aí projetados. Nós vimos o seguinte, do versículo 1 ao versículo 3: pregue uma coisa e viva outra. No versículo 4 nós vimos, em segundo lugar, tenha 2 padrões de comportamento, um para você e outro para os outros. Do 5 ao 11, em terceiro lugar, nós vimos: repudie a posição de servo e busque ser reconhecido como espiritual. E o versículo 13 nos ensinou, em quarto lugar, sejam uma referência má e dê direção errada para o reino de Deus. E aí, irmãos, na segunda mensagem nós vimos no versículo 14 o 5º princípio, que diz: negligenciem a necessidade de outrem, escondendo-a na religiosidade. Versículo 15 nos ensinou o 6º princípio, dizendo: façam discípulos ainda mais radicais no erro do que vocês. E do 16 ao 22 nós tiramos os 2 últimos princípios da nossa última mensagem. Em sétimo lugar, arranjem desculpas bem elaboradas para justificarem sua falta de compromisso com o Senhor. E tenha o foco nas coisas de Deus e esqueça do Deus das coisas que está acima disso tudo. Então, meus irmãos, como nós falamos, meio estranho, mas deu para entender o sentido da coisa. Como nós falamos, meus irmãos, nós queremos continuar e vamos ver mais 4 últimas lições, 4 últimos princípios na vida dos fariseus, para que nós possamos, irmãos,
olhar a nossa vida, comparar a nossa vida e, é claro, buscar em Deus estarmos o mais longe possível desse comportamento. Amém, meus irmãos? Eu espero que este seja o seu propósito nessas semanas. Examinar a sua vida, colocar a sua vida debaixo do microscópio de Deus e assim poder pedir de Deus transformação aonde quer que eu e você necessitemos. O texto nosso continua no versículo 23, aonde Jesus continua o texto do capítulo 23 com mais um dos seus 7 ais que ele fala para os fariseus e escribas. Diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Meus irmãos, no texto que nós temos à nossa frente, além, é claro, da hipérbole, da figura de exagero do versículo 24, Jesus usa o próprio Antigo Testamento contra aqueles que se definiam como defensores do Antigo Testamento. Eu me refiro ao texto de Miqueias, capítulo 6, versículo 8, que eu acredito que veio à mente dos fariseus enquanto Jesus falava com eles. Naquele tempo, meus irmãos, a religiosidade era algo, religiosidade externa e aparente, algo também que acontecia no povo de Deus. Jonas, Miqueias, capítulo 6. E no versículo 8, Miqueias chama a atenção do povo, depois de jogar diante dele a inutilidade da sua religiosidade. Ele diz o seguinte: ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. 2 pontos: pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o teu Deus. Perceba, querido, que é muito semelhante ao que está no versículo 23, em que Jesus evoca a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Há uma pequena diferença de termos, mas na essência o que Jesus está chamando a atenção deles é a necessidade deles olharem áreas de suas vidas mais importantes do que outras e que eles negligenciavam. Qual era a área, meus irmãos, que Jesus destaca que os filisteus, por que eu chamei os filisteus nessa conversa? Nada a ver, né? Os fariseus pecavam. Jesus exemplifica, meus irmãos, o hábito externo e extremamente observável pelos outros de dizimar. E diz então que eles dizimavam até a hortelã. Percebeu qual é o tamanho de uma folhinha de hortelã? O endro e o cominho, que são temperos, que são condimentos. Ou seja, eles se apegavam a coisas mínimas e sem importância, não que o dízimo fosse sem importância, mas ao ponto em que eles levavam, e negligenciavam coisas muito maiores. Por isso a hipérbole: coam um mosquito e engolem o camelo. Quando se colocava, meus irmãos, qualquer coisa para fermentar, em especial as uvas, ora, é óbvio que isso era feito a céu aberto, e mosquitos, pequenos insetos, né, poderiam cair na fermentação, e depois precisava ser coado, porque ninguém queria tomar o vinho cheio de bicho, né? Então era um hábito simples, e assim era feito. E Jesus toma isso para mostrar: passa o tão pequeno e sem importância, e o mais importante vocês engolem. Havia 2 princípios, meus irmãos, e eu optei pelo seguinte, no nosso ponto número 9, presta atenção: cultivem, quer ser fariseu?
cultivem a obediência nas áreas que forem mais fáceis a você. Aquilo que já passou, aquilo que é óbvio, aquilo que você não tem dificuldade. Essa ilustração, meus irmãos, é aquela velha que eu venho falando aqui na igreja, que existe na sua vida 2 cômodos. Um se chama a sala dos troféus. É aquele lugar que você varre todo dia, passa pano todo dia, encera todo dia, tira pó todo dia e compra, eu não lembro mais o nome não, meu irmão que é baterista lembra direitinho, tem um líquido que você usa para polir prata e também, né, pratos de bateria, esqueci o nome dele, e você compra litros e litros e litros desse líquido para polir os seus troféus. Porém, na sua vida tem um outro cômodo, e esse é o quarto da tranqueira. Esse é aquele quarto da bagunça. Esse é aquele quarto onde tem todas aquelas coisas das quais você não se orgulha. E meus irmãos, eu sei exatamente o que estão nas prateleiras desse quarto na minha vida. São públicos e notórios para mim. Eu os conheço. Eles não são desconhecidos. Porém, eu preciso lutar contra uma atitude farisaica de sempre focar e valorizar aquela área aonde eu tenho sido vitorioso e é ainda pela graça de Deus. Porém, no caminho eu tenho negligenciado outras coisas. Enquanto Jesus diz, vocês deveriam fazer estas sem negligenciar aquelas. Então o que Jesus está dizendo, meus irmãos, que não era, e é claro que não é, de maneira nenhuma errado, que eles fossem dizimistas, em que eles obedecessem tudo aquilo que eles obedeciam. Porém, eles usavam isso como uma cobertura para tudo aquilo que eles negligenciavam. É como você passar perfume em cima de coisa fedida. Ao invés de tomar um banho, você passa perfume e vai seguindo a vida. Ou é como aquela pessoa, meus irmãos, que lava no seu corpo, não é isso? Aquilo que mais importa, dar uma lavada no rosto para tirar o brilho do suor, né? da gordura, né? Dá uma limpadinha, uma lavadinha embaixo dos braços e tal, mas não lava outras partes que não vão ser tão visíveis às pessoas. Se der uma esfregada assim no canto da batata da perna, sai uma caraca. Conhece caraca? Ou é só quando eu era pequeno que tinha lá no Rio de Janeiro? Caraca, né? Aquela sujeira que tá, porque o menino não está limpo direito. Quem toma banho assim é criança, né? Dá aquela lavada, 3 litros de shampoo, mas não esfregou nada, não limpou nada direito. Aí sai do banho, aí você dá aquela cheirada, você sente o cheiro do suor escondido por baixo daqueles litros de shampoo que foram usados. Aí você diz para o menino, volta para o banho. Mas eu já tomei. A questão, meus irmãos, é que foi um banho de fariseu. Foi um banho que não foi bem tomado, porque áreas não foram dadas a devida atenção. Meus irmãos, nossa vida corre o sério risco de ser muito semelhante. A gente valoriza coisas em nosso comportamento que, novamente, pela graça de Deus, somos vitoriosos, mas deixamos de chorar diante de Deus, diante do meu pecado, chorar diante de Deus, diante do meu calcanhar de Aquiles, e dizer, Senhor, eu preciso da Tua misericórdia, da Tua graça, sobre esta área da minha vida. As minhas virtudes não são suficientes para pagar as minhas falhas, os meus erros. As minhas virtudes conquistadas única e exclusivamente pela graça da atuação do Teu Espírito Santo na minha vida não podem ser desculpas em mim para que eu não dê a devida atenção naquilo que eu preciso ser transformado. Na verdade, meus irmãos, nós falamos esta semana em um dos nossos grupos de vida que muitas e muitas vezes Deus vai trazer um problema em nossa vida porque aquela área foi chamada a atenção dele a você numa devocional, em algo que o irmão compartilhou, numa mensagem, às vezes até em uma música,
e você naquele momento até derramou uma lagrimazinha, eu não vou dizer que foi de jacaré, mas no mínimo de calango, né? Aquela lagrimazinha tal, Senhor, eu preciso mudar. Acabou a música, acabou a mensagem, acabou o devocional, a vida segue. E aí Deus dá mais uma chance, toca naquele assunto e toca. Aí vem, depois de tudo isso, a tribulação. Sabe por quê, meu irmão? Porque você deixou de exercitar aquela área, agora Deus está forçando você a exercitar nos termos dele. Você não foi para a academia de Deus, ele te levou à força. Não fez do jeito dele, quando ele lhe deu N oportunidade de tratar aquela área, de ser transformado naquela área, agora vai na marra. Agora você vai para o joelho porque a necessidade bateu a sua porta. Agora vai trazer arrependimento e você vai ser tratado naquela área, porque a tribulação às vezes não tem como você se desviar dela e não passar por ela. Ou seja, não vamos valorizar tanto aquilo que onde eu tenho sido vitorioso, sem dar a devida atenção naquilo que a palavra de Deus ou outros meios que Deus possa usar estão sendo usados para me chamar a atenção. Você precisa de mudança, de transformação naquela área. Bem, Jesus continua, meus irmãos, e do 25 ao 28, ele vai nos trazer o 10º princípio e novamente chamar a atenção dos fariseus com 2 ais agora. 25. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Versículo 25, meus irmãos, e o 26, Jesus usa aqui para chamar a atenção dos fariseus o hábito que havia, os hábitos cerimoniais que haviam de lavar as mãos, de lavar os utensílios e de fazer uma série de coisas cerimoniais para que se pudesse considerar algo puro, limpo para o consumo. Isso aqui ia muito além, meus irmãos, da higiene. Era uma aplicação exacerbada dos ensinamentos de Moisés na lei mosaica. Você deve lembrar, por exemplo, que os inimigos de Jesus, inclusive, chamaram a atenção de Jesus que os seus discípulos não lavavam as mãos para comer. Coisa que talvez você possa questionar até a higiene, mas essa não era a motivação dos inimigos de Jesus. Mas era apontar que os discípulos não obedeciam aos princípios da lei, não seguiam aquilo que o Senhor desejava que eles seguissem. E assim, meus irmãos, quando você vê isso sendo apontado, Jesus devolve na mesma moeda, dizendo: vocês, por outro lado, cumprem toda a cerimônia, fazem tudo bonitinho por fora, mas por dentro há uma podridão. Estão cuidando muito bem do exterior, mas há uma falta, um buraco na vida espiritual de vocês. E da mesma forma, no nosso segundo exemplo usado no 27 e 28, ele usa agora a figura do sepulcro caiado. Há uma discussão, meus irmãos, do porquê os sepulcros eram pintados por fora de branco naquela época. As duas opções são as seguintes: para que uma pessoa andando não tocasse naquele sepulcro e, por assim fazer, se tornasse impuro. Detalhe: a lei mosaica nunca disse isso. A lei mosaica dizia que se você tocasse em um cadáver, você tinha tantos dias de impureza e tinha que cumprir algumas cerimônias. Mas, como mais uma reinterpretação da lei, os fariseus ensinavam que até no sepulcro, se você tocasse, você se tornava impuro. Então eles eram muito bem pintados de branco, para que ninguém dissesse: eu não vi. Parecia uma formação rochosa como qualquer outra no meio do caminho. Agora, a segunda opção, que eu acredito que seja a mais correta, é que se usava isso apenas e unicamente para embelezar os sepulcros, em respeito, em homenagem àqueles que lá estavam enterrados. O fato é, meus irmãos, que isso para nós, na nossa cultura, é muito claro, porque você vai, por exemplo, no cemitério
a versão talvez atual desse versículo seria sepulcros revestidos de granito, não é isso? Você vai lá no túmulo da pessoa, hoje ela já está revestida de granito, uma placa às vezes até de bronze. Eu já imagino que daqui a algum tempo vai ter, na verdade, uma tela de LED com um videoclipe da vida da pessoa passando. Não é má ideia, viu? Anota aí a sugestão, já vai gravando, viu, amor? As coisas que eu faço aí, a nossa vida, vai ter lá uma tela de LED. Aqui jaz o pastor Joversi. Aí vai passar, é claro, os melhores momentos, né? Jogando bola como verdadeiro atleta e tal, né? Fazendo tudo do melhor, pregando, um profeta. Por quê? Porque diz o ponto 9 que a gente gosta de ilustrar os nossos troféus. Então seria um clipe bem farisaico, para mostrar tudo de melhor da pessoa. Porque, meus irmãos, quando você reveste um túmulo de granito por fora e põe toda aquela pompa, na verdade não muda o fato que dentro tem um corpo fedido, em estado avançado de putrefação, se já não se tornou pó, na verdade. E naquela época, meus irmãos, esse hábito é tomado por Jesus para acusar os fariseus e ensinar-nos o seguinte princípio, ou se você preferir, essa altura já devia ter dado esse termo, contra-princípio. Número 10, zelem com cuidado da forma da sua aparência e de suas ações, e não da sua vida interior. Zelem com cuidado da forma da sua aparência e de suas ações, e não da sua vida interior. Sabe, meus irmãos, antes de nós chegarmos diretamente na nossa vida, eu quero voltar aqui nos séculos. Eu fico vendo de vez em quando algumas acusações, algumas reclamações de alguns blogs e sites agnósticos e ateus sobre a questão do cristianismo. E até certo ponto, e eu tenho certeza que os admiradores da arte, né, e da história não vão gostar do que eu vou falar, mas quando você vê, meus irmãos, na Europa, aquelas igrejas góticas, quando você visita em Paris, Notre Dame, e você começa a olhar toda aquela riqueza, e você começa a pensar em quem supostamente é adorado dentro daquela catedral, um carpinteiro que nasceu em Belém e não tinha onde repousar a cabeça durante a sua vida. Não tem como você ser chamado a atenção em que há aqui um paradoxo, e que você tem que dar até certo ponto razão, quando aquele que é contra o cristianismo é contra por causa das demonstrações de ostentação que nós vemos ao longo de 2000 anos. Quando, meus irmãos, como falamos, se não me engano, na primeira ou na segunda mensagem, aquilo que até o 3º século e meio chamou a atenção ao cristianismo e atraiu as pessoas ao cristianismo, não foram os grandes templos, mas sim o amor demonstrado pela igreja para com o mundo. A forma como o mundo era tratado, os incrédulos, os descrentes, os pagãos, aqueles que não queriam saber de Deus, mas eram amados, eram atendidos, eram socorridos, eram visitados, eram cuidados, eram tratados, quando nós não tínhamos prédio algum para dizer, ali está uma igreja. Eu não sei qual é a sua visão, meus irmãos. Nós estamos aqui, a nossa igreja se reúne em um prédio comercial, que não tem lá grande luxo. Agora que a gente estava conversando com o nosso administrador, e ele deu a ideia de a gente, né, fazer uma pintura, passou o inverno, tem muitas infiltrações, fazer apenas a manutenção. Mas daqui a alguns anos, quando estivermos querendo o Senhor, e se quiser o Senhor, em um prédio próprio, amém, irmãos? Glória a Deus. Se você colocar granito e tapete etrusco no orçamento, junto com o orçamento vai minha carta de resignação e de demissão. Se você colocar vitrais e coisas, meus irmãos, que supostamente queiram oferecer uma aparência de prosperidade ou de luxo, pode seguir em frente, mas eu não vou não. Porque esse pensamento eu tenho não é de hoje, mas na verdade desde a minha adolescência.
Quando eu vejo, meus irmãos, que muitas vezes a aparência nas igrejas fala tanto e há pouco exame da vida da membresia. Em algumas das igrejas de nossa própria cidade, você vai na porta e são carros e mais carros importados. E as pessoas saem dali e vão para suas casas enormes e muito caras. Mas o ano de 2012 passa todinho e você não vê uma pessoa envolvida em um ministério. E você não vê aquela pessoa envolvida em ganhar vidas. E como disse Moody, essa semana eu falei sobre essa frase, né? Que entre o seu método de evangelismo e o meu, eu prefiro o meu, que pelo menos eu estou evangelizando. Eu gostava de Moody, tinha conversinha com ele não, ficava questionando o ministério dele, falava assim, entre o seu método de evangelismo, de ficar pensando, planejando e não fazer, e o meu, que estou evangelizando, eu prefiro o meu método. E meus irmãos, Moody era um daqueles que era extremamente inimigo da ostentação pública das igrejas batistas de sua época. E você percebe, meus irmãos, que nós temos que tomar um enorme cuidado quando isso começa a invadir não apenas a nossa vida comunitária, mas a nossa vida individual também, em que você olha e a pessoa aparentemente está bem, e aí, meu irmão, como é que está? Está tudo bem, mas não está. Eu fico pensando se a minha vida é tão ruim, que às vezes a gente chega no grupo de vida, né? Eu vejo o irmão, esse texto foi interessante e tal, não sei o que, e falta uma profundidade às vezes no compartilhar. Eu digo assim, rapaz, só eu tenho problema então. Só eu estou nessa podridão aqui tentando vencer na vida cristã, com tantas lutas interiores. Por quê? Porque às vezes estamos zelando pela nossa aparência, estamos zelando pela forma das nossas ações de maneira tão milimétrica, mas a nossa vida interior está mal. Hoje, meus irmãos, nós falamos sobre a questão de como é a sua reação em relação ao pecado. E eu repeti algo que eu já falei algumas vezes. Se você, na sua vida, ou melhor, recentemente, não teve um momento de devocional, de busca da presença do Senhor, em que você se viu chorando na presença de Deus, pela podridão do seu pecado, pela constatação de quanto você tem falhado diante de Deus, eu suspeito que você ainda não entendeu o que seja pecado. Eu suspeito, meu querido, que você ainda não compreendeu o que Ele faz com o teu relacionamento com Deus e o que Ele faz ao coração de Deus, mais especificamente. Eu digo isso, meus irmãos, porque nós precisamos todo dia parar na presença de Deus e olhar para a nossa vida e fazer um exame, um autoexame, dizendo: Senhor, sonda-me, abre os meus olhos para enxergar aquilo que está errado na minha vida. Como o pastor Cirilo fala de maneira tão apropriada no seu livro, meus irmãos, o que a vida cristã não é uma vida arrependida, é uma vida em arrependimento. Isso aqui não é um pequeno jogo de verbos, ou de tempos verbais, melhor dizendo. Há uma profunda diferença em alguém que, lá em 1980, quando se converteu, e é o meu caso, ele entendeu o seu pecado, mesmo tendo apenas 10 anos, e se arrependeu, e confessou o seu pecado, e mais algumas vezinhas, quando foi no congresso, quando foi no encontro e tal, e a partir de alguns anos foi se tornando tão esperto, tão sábio, tão profundo das escrituras, que não tem mais nada para se arrepender. Na verdade, meus irmãos, o raciocínio é exatamente o oposto. Quanto mais sábio você for na palavra, quanto mais conhecedor da palavra, mais em arrependimento o seu coração estará. Porque você começará a perceber coisas que você não percebia antes e que vão levar o seu coração ao altar de Deus. Eu me lembro, meus irmãos, como foi a minha experiência quando eu encontrei o texto que está lá no primeiro, segundo, agora me foge o capítulo de Apocalipse. Tão simples o versículo, e diz: aquele que nos ama e com seu sangue
Eu estava lendo e eu parei naquele texto, meus irmãos, e aquele se transformou num momento, aquele famoso que eu costumo dizer, no jardim de Deus. E eu parei ali e fiquei olhando aquelas palavras, aquele que nos ama. Num livro que todo mundo fala que é tão misterioso, tão difícil, não há mistério nem dificuldade nenhuma em entender isso. Ele me ama. E com seu sangue me comprou. Eu não quero saber se João escreveu na primeira pessoa do plural. Mais importante para mim é a primeira pessoa do singular. Ele me ama. E aquele momento, meus irmãos, o amor de Deus e aquilo que eu sou começou a trazer à minha mente um monte de coisas, como por exemplo, por quê? Por quê? E esses são os momentos, meus irmãos, que você precisa valorizar ao extremo. É por isso que Jesus orienta você a orar em oculto, sabe? Longe do burburinho, longe da distração, onde você pode, se quiser, se jogar no chão e molhar o chão com as suas lágrimas, faça. Ninguém está ali observando, só o Senhor. Mas rasgue o seu coração, querido. Que inclusive foi o conselho no Antigo Testamento àqueles que rasgavam as suas vestes, já até como hipocrisia, para mostrar um arrependimento que não existia. Jesus e o Senhor no Antigo Testamento diz: não rasguem as suas vestes, rasgue o seu coração, porque o exterior vocês estão fazendo para todo mundo ver, mas agora eu quero, eu e você, olhar no seu coração e ver verdadeiro arrependimento. Talvez você esteja se perguntando o que é verdadeiro arrependimento, mas a Bíblia nos responde de maneira abundante, né? João Batista diz: produzam fruto digno de arrependimento. Ou seja, fruto é ação, é o que acontece depois. Se o seu arrependimento vem, meu querido, sobre algo que você fez com alguém, ofendeu, magoou, ora, depois desse tempo com Deus, sua próxima ação lógica é pedir perdão a esta pessoa. Você pode chorar 30 litros de lágrimas lá no seu quarto, mas se você sair dali e não for pedir perdão a pessoa que você magoou, novamente, lágrimas de calango, porque não mudou nada. Então arrependimento, meus irmãos, um coração em arrependimento é aquele que diz: Senhor, eu preciso rapidamente restaurar aquilo que eu fiz com A, B ou C, fulano, beltrano ou ciclano, e completar o ciclo. Restabeleci-me com Deus, também o farei com aquela pessoa. Assim, não tem condição de nós sermos chamados de maneira nenhuma sepulcros caiados. Versículo 29, meus irmãos, até o 36, Jesus vai nos trazer o nosso penúltimo princípio, ou contra-princípio, dessa longa caminhada que nós fizemos juntos. Versículo 29, veja aí: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos, e dizem: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim, vocês testemunham contra si mesmos que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Por isso, eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão, a outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade a cidade. E assim, sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Meus irmãos, de uma forma novamente muito dura, Jesus traz o último ai dos 7 contra os fariseus e escribas. E aqui, meus irmãos, eles falam de algo que eu já também falei algumas vezes, de que muitas vezes nós olhamos para o Antigo Testamento, nós olhamos, por exemplo, para o povo lá no deserto murmurando: ah, não tem água, ah, não tem carne, ah, não tem onde plugar o meu Xbox,
Ah, não tem internet de banda larga. Ah, poxa vida, hoje é só esse bife que eu vou comer. E nós achamos muitas vezes que se fôssemos nós lá no deserto, aí a história ia ser diferente. Ia ser Moisés, Josué, Caleb e Joversi. Ia ser o quarteto, não o trio parada dura, o quarteto parada dura. Ia ter que ter 13 espias, porque eu ia junto. 10 iam dar de contra, e nós 3, eu, Josué e Caleb, íamos rasgar as nossas vestes. Lembra do texto? Íamos dizer: não, antes vamos, porque o Senhor nos deu esta terra. Inclusive eu ia puxar Josué e Caleb. Será? Nós temos, meus irmãos, esta visão às vezes do passado, e somos assim até com os fariseus mesmo, de que se fôssemos nós naquele tempo, nossa atitude seria outra. Que nós nunca faríamos todos aqueles erros que tem no Antigo Testamento, nós nunca faríamos os erros dos próprios apóstolos. Não é verdade? Nós nunca disputaríamos o primeiro lugar. Marcos capítulo 10. Nós nunca, de jeito nenhum, negaríamos o Senhor. Nós nunca duvidaríamos, na ordem Pedro e Tomé. Na verdade, meus irmãos, nós somos sempre os melhores, depois que a história aconteceu já, né? Já passou. E os fariseus tinham essa mania também, em que eles olhavam para o que aconteceram com os profetas, os mártires veterotestamentários, e diziam: nós não tomaríamos parte. Está aqui. Se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Jesus diz: raça de vírus, vocês são igualzinho, farinha do mesmo saco, vocês são igual, estão enchendo a medida dos seus antepassados. E Jesus dá uma prova profética para eles: eu vou enviar outros profetas, eu vou enviar apóstolos, vou enviar mestres, e vocês vão fazer as mesmas coisas com eles. Dito e feito. Pedro, por exemplo, foi crucificado de cabeça para baixo. E na verdade ele ia ser crucificado como qualquer outra pessoa, assim o foi. Porém, ele fez um pedido na hora da morte e pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de morrer da mesma forma que o seu Senhor havia morrido. E se de cabeça para cima, meu irmão, já não é mole, imagine ser crucificado de cabeça para baixo. Mas assim o foi. E a verdade, meus irmãos, é que o próprio apóstolo Paulo, quando era Saulo, o que ele estava indo fazer em Damasco? Turismo não era. Ele ia suscitando, como diz o texto, ameaças contra a igreja, e levava a carta branca do Sinédrio para prender todo mundo. Então cumpriu-se a risca, e finalmente, meus irmãos, se cumpre a última ameaça de Jesus no texto que nós lemos. No ano 70, Jerusalém é invadida, o templo é destruído, com uma forma de punição dos romanos pelas constantes revoltas e rebeliões que haviam naquela região, e que eles acabou com a paciência dos romanos. E tudo isso, versículo 36, aconteceu, sobreveio realmente naquela geração. Algumas dezenas de anos depois, mas certamente a maioria ainda estava vivo. Ou seja, meus irmãos, 11º contra-princípio para nós esta noite é o seguinte: considere-se, quer ser fariseu, acima dos erros de outros, mesmo de outra geração, e não aprenda com o passado. Olhe com arrogância para o erro dos outros, olhe com arrogância para os erros do passado. Pastor, mas como assim arrogância? Vou lhe explicar. Meu irmão, arrogância não é apenas bater no peito e dizer eu não vou fazer igual. Arrogância é quando, mesmo sem bater no peito e sem dizer eu não vou fazer igual aos erros do passado, é na prática não fazer o acerto do presente. Simples. Um dos maiores erros do passado no Antigo Testamento era a falta de ensino espiritual dentro do lar, a falta de passar o legado espiritual dentro do lar.
Na música estava tudo muito bonito, o que ouvimos e aprendemos, o que nos deixaram os nossos pais, não esconderemos aos nossos filhos, contaremos à vindoura, à próxima geração, os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Muito bonito, isso é um salmo, e eles cantavam, e o salmo é grande, ele vai contar, ele tem 72 versículos, e esse versículo que eu mencionei é o versículo 3, 4, e aí ele começa a contar a história no salmo, a história de Israel. Porém, meus irmãos, ficou só na musiquinha. A verdade é que nem os reis faziam isso, e às vezes nem os bons reis. O próprio Davi foi um pai omisso, e você tem uma geração boa de Asa para Josafá, mas quando chega o Josafá, o filho dele é péssimo. Faltou um ensino espiritual para o pequeno príncipe, filho de Josafá. Samuel, o grande juiz, sacerdote, profeta, os filhos dele também eram péssimos exemplos para o povo. E aí, meus irmãos, nós constatamos o erro do passado, nós não estamos batendo no peito, eu faria diferente. Se fosse eu no lugar de Samuel, se fosse eu no lugar de Davi, começava uma dinastia de fidelidade. Ok, não estamos fazendo isso, mas a pergunta permanece: tenho eu verdadeiramente, eu quero aqui dar uma palavra em especial aos meus irmãos, homens, tenho eu levado os meus filhos a uma vida de conhecimento, intimidade e amor ao Deus a quem eu sirvo? Ou eu acho que botar comida na mesa e tratar bem todo mundo é o suficiente? Tenho eu transferido esse bastão intransferível para minha esposa? Irmãs, tenho eu auxiliado o meu esposo nessa tarefa de discipular os nossos filhos verdadeiramente? Vocês, irmãos, como eu falei, não olhamos talvez para o passado com arrogância, mas somos arrogantes quando achamos que já estamos fazendo o que deveríamos fazer. E além de criação de filhos, irmãos, eu quero chamar a atenção a uma outra coisa. Quando nós visitamos aquelas catedrais que eu mencionei lá na Europa, e quando você visita algumas que nem mais catedrais são, nem mais igrejas são, os templos foram vendidos, se transformaram em lojas, se transformaram em bazares, se transformaram em clubes noturnos. Sabe por quê? Porque não tinha mais ninguém para frequentá-las. E nós olhamos, meus irmãos, por cristianismo ou pós-cristianismo europeu, e será que nós como brasileiros dizemos, isso não vai acontecer conosco? Querido, o pós-cristianismo europeu, sabe com que ele começou? Com, na verdade, um binômio. Começou com duas coisas. A palavra começou a ser negligenciada e a teologia liberal tomou conta. A teologia liberal, entre algumas coisas, diz que nem toda escritura é inspirada. A Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus. A diferença é enorme. Se você ainda não sabe, depois a gente conversa na escola bíblica dominical. A teologia liberal questiona em muitos pontos a própria veracidade da narrativa sobrenatural que está na Bíblia, dizendo que na verdade são figuras. Não, peraí. Não é que Jesus tenha realmente ressuscitado Lázaro. Não é que Jesus tenha realmente transformado água em vinho. Não, ele não andou sobre as águas. São figuras. As águas são as tribulações da vida. E aí começa uma nojeira de interpretação que eu não quero nem ofender os seus ouvidos com isso. E a teologia liberal, meus irmãos, começou a invadir as faculdades teológicas, como infelizmente invadem hoje vários seminários evangélicos em nosso país, aonde um pastor desta cidade, que está hoje em outro estado trabalhando em um seminário, foi chamado de fundamentalista como forma de chacota, porque ele crê em toda a Bíblia. E para minha vergonha é o Seminário Batista. Eu espero que eles nunca me convidem para pregar lá, porque vai ser a última vez. Porque, meus irmãos, esta é a parte do Evangelho que é inegociável.
Liberal é palavrão no reino de Deus. Este sim é chacota e xingamento. E por negligenciar, meus irmãos, a pureza da palavra e da doutrina e substituir por outras coisas, como muito em nossa geração se vê hoje, ok? Eu sou adorador desde que estou no Evangelho. Levita, se você gosta do nome. Mas me preocupa, como muitos jovens conhecem tantas e tantas músicas e tantos grupos. E se tem um show aqui na nossa cidade, ele não perde. Mas vai ter uma conferência teológica ano que vem, como tem todo ano aqui. Inclusive 2 dos palestrantes vão pregar em nossa igreja. Homens profundamente envolvidos com a palavra de Deus. E você vai lá e você não vê 1/5 do que você vê nos shows. Por quê? Porque não há compromisso com a palavra. Não há. E você acha que isso é pouco? Foi assim que começou. Não com shows, porque há 100 e tantos anos não existia isso na Europa. Mas os mesmos países, meus irmãos, que abrigaram Martim Lutero, que abrigaram Zwinglio, que abrigaram Calvino, que abrigaram muito tempo depois, no século XIX, homens como Spurgeon, como George Miller, países que receberam da América, Moody, hoje vivem uma frieza, vivem um esquecimento espiritual de dar pena. E se Jesus não voltar nos próximos 100 anos? Como estará a igreja brasileira, irmãos? E eu, em nome de Jesus, espero que não seja tanto tempo assim. Na verdade, espero que não seja nem um décimo desse tempo todo. Mas e se for esta a vontade do Senhor? Como estará a igreja brasileira? Como estará aqueles que são a continuação do meu e do seu legado? Estaremos nós, meus irmãos, inaugurando, no caso, na família de muitas pessoas aqui, uma geração de servos tementes a Deus e amantes da palavra? Será esse o nosso legado? Só assim será, se não apenas não olharmos para o passado com arrogância, mas olharmos com humildade para o presente e dissermos: Senhor, preciso da Tua graça para criar os meus filhos, preciso da Tua graça para dar exemplo para os meus filhos, para que os nossos filhos nunca sejam tentados pelo inimigo a dizer com seus lábios: por que eu tenho que fazer tal coisa se papai não faz, ou se mamãe não faz? Porque também isso não seria desculpa alguma, porque a salvação é individual. Mas que o nosso exemplo possa, na verdade, meus irmãos, ficar marcado. Que a gente possa ter o prazer, irmãos, de um dia saber que nossos filhos estão contando para os nossos netos aquilo que aprenderam de nós, aquilo que ouviram e viram em nós, assim como o Timóteo viu em Paulo, seu pai espiritual, e passava adiante para as próximas gerações. O texto nosso, meus irmãos, termina da seguinte forma, versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Baruch Rabá Bashem Adonai. Eu fico pensando, meus irmãos, como é que estava o coração de Jesus nessas últimas palavras. Na verdade, profundamente triste, esse é o meu pensamento. Triste, meus irmãos, porque uma geração inteira estava dando as costas novamente a Deus através de Jesus, o seu Filho. E muitas vezes, meus irmãos, nós temos dificuldades e lutas em nossas vidas. E nós vivemos aquela ilustração do homem ilhado na enchente.
no topo da sua casa, no telhado, e alguém passa, né, numa canoinha e diz: vem que eu me aperto e eu te socorro, o Senhor me ajudará. E aí vão passando as embarcações, passa até um transatlântico, que você quiser, helicóptero, e ele vai dizendo: o Senhor me ajudará, até que a enchente toma conta e ele morre afogado naquele telhado. Essa ilustração, meus irmãos, apesar de falha, mostra a pessoa que quer ser sempre socorrida nos seus termos, mesmo que espiritualmente diga: o Senhor me ajudará. Na verdade ele está dizendo: o Senhor me ajudará quando Ele fizer o que eu quero, quando Ele me socorrer do jeito que eu quero ser socorrido. E este era, meus irmãos, o problema da geração dos fariseus. Jesus de maneira nenhuma preenchia o estereótipo de Messias. Também, em parte, por erro histórico de interpretação dos fariseus. Alguns escritos rabínicos ensinavam que o Messias viria como um guerreiro e acabaria com a opressão e levaria novamente Israel a um tempo de prosperidade. Porém, também dizia que ele viria como um servo sofredor. Então, assim, meus irmãos, surgiram, na verdade, não um, mas na tradição dos estudiosos judaicos, 2 Messias. Ora, se aparece 2 Messias, você vai com o guerreiro ou com o servo? Se fosse uma eleição, quem ganhava? E é óbvio, meus irmãos, que no imaginário popular judaico, o Messias guerreiro, o Messias que vem botar para quebrar, ganhava. E quando Jesus se apresenta como o outro, quando na verdade o erro era de interpretação, Jesus é o mesmo, os dois. Ele veio a primeira vez como servo do Senhor, como o Cordeiro de Deus, e voltará na segunda vez como o leão da tribo de Judá. A falta de interpretação correta da Bíblia os levou a um profundo engano de dizer: esse Messias aí nós não queremos. Esse Messias ameaça aquilo que nós temos. Eu estava lendo essa semana um texto, não vou aqui abrir para não gastarmos mais tempo, em que os fariseus dizem: sabendo o que ele está fazendo, eram os milagres. Daqui a pouco os romanos virão e nos tirarão aquilo que nós temos. Esta era a preocupação dos fariseus, que seu status quo fosse ameaçado. E assim, meus irmãos, com tantas expectativas erradas, Jesus encontra essa cidade com muita dor no seu coração, lhe dando as costas, apesar dele ter estendido a sua mão. O que isso tem a ver, meus irmãos, hoje no século 21 conosco? Para encerrar, meus irmãos, o nosso tempo com este capítulo, o nosso 12º contraprincípio é o seguinte: você quer se tornar um fariseu? Seja altivo e não aceite com humildade a mão do Senhor estendida a você. Seja altivo e não aceite com humildade a mão do Senhor estendida a você. Muitas vezes, meus queridos, nós vamos passar por situações em nossas vidas em que a gente vai até orar: Senhor me ajuda, Senhor me socorre. E aí Deus manda um irmão, Deus manda uma mensagem, Deus fala a você na sua palavra, Deus fala a você pelo seu Espírito Santo, Deus faz de tudo, só falta escrever na parede: Mene, mene, tekel, farsim. Aí você lá no fundo diz: mas não é bem isso que eu estou querendo. Deus está me dizendo para fazer tal ou tal coisa para sair desse problema, mas isso eu não quero. Deus está falando que para resolver esse problema com uma pessoa eu vou ter que pedir perdão, mas não é por aí que eu quero ir. Muitas vezes, meus irmãos, nossos problemas conjugais acontecem porque eu quero fazer do meu jeito e não do jeito que Deus está dizendo para eu fazer para com o meu cônjuge. Às vezes o problema na vida financeira é porque eu quero resolver do meu jeito e não do jeito que Deus está trazendo as soluções para a minha vida. Eu me lembro que uma vez eu estava à beira de fechar uma venda, um negócio, um serviço, que seria para mim muito lucrativo. E eu estava exatamente lutando com Deus para terminar e quitar uma dívida.
E a minha oração foi mais ou menos assim: tá aí, Deus, a chance de você me abençoar. Já acertei tudinho, tá aqui o contrato, tá faltando só o senhor assinar. Assina a linha pontilhada embaixo, autoriza a bênção. Porque na minha mente era aquilo que Deus tinha que fazer para que eu saísse do problema. Sabe por quê, meu irmão? Porque aquilo fui eu que produzi, aquilo fui eu que conquistei, aquilo foi eu que fiz acontecer. Glória para mim, glória para mim. Não preciso terminar a história para você concluir que deu tudo errado. Tudo, redondamente, em chamas. E só não saí pior do que entrei na coisa pela misericórdia de Deus, que logo depois me lembrou. Lembra do que eu lhe falei que você tinha que fazer para resolver isso? Deus até falou assim: é menos glamuroso, mas é jeitosinho, vai que faz, vai que vai dar certo. E deu. Mas aí eu tinha que abrir mão da minha vontade, tinha que abrir mão dos meus planos, daquilo que eu queria fazer, e assim por diante. A verdade é, meus irmãos, que nós precisamos questionar diariamente o quão orgulhoso, vou te tirar disso aí, eu sou. E quanta dificuldade que eu tenho para reconhecer: Senhor, não a mim, Senhor, mas ao teu nome da glória. Não ao meu nome, não aos meus meios, não aos meus recursos, não ao meu farisaísmo, não à minha altivez, mas aquilo que o Senhor deseja fazer na minha vida. Se nós queremos, meus irmãos, sair do caminho dos fariseus, nós temos que, com profunda humildade, reconhecer o que Deus está dizendo para nós fazermos, e fazermos do jeito dele, e não do nosso. O capítulo 23 de Mateus nos proporcionou uma longa caminhada, mas eu gostaria, em nome de Jesus, terminar perguntando a você o seguinte: como você estará daqui a uma semana? Daqui a um mês? Daqui a 6 meses? Eu espero que você tenha anotado, e se você esquecer, pelo menos está gravado. Mas a pergunta que eu tenho é: fará diferença na sua vida, nas suas decisões, aquilo que o Senhor tem nos falado nos últimos 3 domingos? Será que nós vamos olhar para a nossa vida, meus irmãos, e agora com mais recursos, reconhecer pequenos traços de farisaísmo, de hipocrisia, de um cristianismo de fachada, e começar a tomar pequenas decisões também, que nos afastem disso, e nos tragam para mais perto daquilo que o Senhor deseja de nós? E é com esta oração que eu gostaria que nós terminássemos, não apenas esta mensagem, mas todas essas 3. Você poderia fechar seus olhos comigo, em nome de Jesus? Gostaria que você orasse nesse instante e colocasse a sua vida diante do Senhor. Você colocasse a sua vida, querido, no sentido de: Deus, examina a minha vida. Eu não quero, ó Deus, olhar para a tua palavra de maneira descompromissada. Eu não vim aqui esta noite para cumprir tabela, mas eu quero que as confrontações da tua palavra venham mexer com a minha vida, mexer com a minha vida como filho, como pai, como mãe, como irmão, como irmã, como crente, como cidadão, como chefe, como empregado, como funcionário. Eu quero viver um cristianismo autêntico,
Eu quero viver o cristianismo que tem autoridade, porque é aquele que prega e faz, aquele que vive humildade, aquele que olha para a necessidade real dos outros, mas não se esconde atrás da sua espiritualidade, aquele que não zela apenas pelos seus interesses, mas principalmente pelo interesse dos outros. Eu quero isso, Deus. Eu preciso disso. Eu não quero mais ficar na passividade com que eu tenho estado. Esta é a nossa oração esta noite, Senhor, porque nós reconhecemos, ó Pai, que aqueles momentos em que nós olhamos com tanta ira para os fariseus, aquele momento, Deus, em que nós assistimos aquele filme e nós os identificávamos como os vilões da história. Essa noite, ó Deus, e nas duas anteriores, nós precisamos reconhecer que em alguns momentos nós fomos os vilões. O mocinho continua sempre o mesmo, o herói continua sempre o mesmo, e nós muitas vezes temos abandonado o lado do herói. Deus, eu não quero ser vergonha para o nome do Teu Evangelho, o Teu próprio nome. Ajuda-me a viver uma vida autêntica. Ajuda, meu Deus, a viver uma vida real, integral. E esta oração não é apenas minha, mas de toda esta igreja. Tira a vida pela metade, tira a vida de máscaras e nos dá uma vida real e integral ao Teu lado. Traz, ó Deus, aquilo que nós ouvimos nessas horas de novo à nossa mente, até que se torne uma verdade gravada em nossos corações, aonde está escrito a nova aliança e aonde essas verdades podem se tornar prática para nós. Nós oramos no nome de Jesus, hoje e para todo sempre. Amém.